Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, nós vamos ler só o verso 35. Olha o que diz: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Bem-aventurado é dar que receber. Amém? Olha aqui para mim um pouquinho. Esse texto é um texto muito emblemático. Paulo está voltando da sua última viagem missionária. Ele está voltando e ele passa na cidade, chama as pessoas, a liderança da igreja de Éfeso, e dá esse texto. Você não vai encontrar essa palavra, é bem-aventurado dar do que receber. É fato que isso era um comentário, era uma conversa que havia entre os apóstolos, entre os discípulos de Jesus. E Paulo dá esse texto para nós. E sobre esse texto de melhor é o que eu dou a você, melhor é o que você dá a alguém do que receber. E sobre esse prisma eu quero falar sobre intercessão. Eu quero falar sobre trabalhar na vida de outras pessoas, ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Aqui Paulo está indo embora, ele vai para Jerusalém e ele sabe que vai ser preso, ele sabia de tudo, o Espírito já tinha avisado a ele, mas ele diz: eu estou indo, melhor eu dar do que eu receber. Incline sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, eu estou diante de algo poderoso, que é a Tua palavra, algo precioso, que é a Tua igreja, e como eu tenho orado há algum tempo para cá, eu oro essa palavra. Senhor, me dê a condição necessária, a unção necessária, para de fato ser o instrumento de Deus. Senhor, eu quero ser essa noite boca do Senhor. Senhor, me dê a oportunidade de falar a mentes e corações. Que o Teu Espírito use a minha vida, use o ministério que o Senhor me deu para mudar situações e que haja salvação, que haja cura, em nome de Jesus, que haja cura, salvação. Senhor, que vidas sejam transformadas através desse texto. E nós cuidaremos, e eu cuidarei de dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Você pode dizer amém? Queridos, o apóstolo Paulo, ele chega e diz algo para aquela igreja e fala o seguinte: amados, eu tenho por mim que é melhor, como Jesus disse, é melhor eu dar do que eu receber. Eu só posso e você só pode dar o que tem. Você não consegue dar o que não tem. Para que Deus use a sua vida para abençoar pessoas, primeiro, eu e você temos que ser abençoados. Essa é a chave do negócio. Primeiro, Deus nos dá de forma abundante para que através de nossas vidas, outras vidas sejam impactadas. Agora, preste atenção aqui. Aqui ele não estava vivendo assim o melhor momento do ministério dele. Ele falou essa palavra, que as palavras que Jesus citou, vivendo um momento que sabia que passaria por lutas e tribulações. Eu quero falar então sobre nossa capacidade de interceder pelos outros, mesmo quando nós não estamos vivendo o melhor, mesmo quando os nossos ministérios não estão bombando, mesmo quando a nossa vida não está assim transbordante, nós temos a capacidade, pela fé, de levar uma palavra, de entregar uma palavra a alguém, de levar uma pessoa a Cristo. Por quê? Porque vivemos pela fé. Em algum momento Deus vai transformar a nossa vida, em algum momento nós temos que crer, ou creremos, que Deus vai mudar a vida de alguém. Eu quero usar algumas pessoas, eu quero dar uma pincelada de forma bem diferente, inclusive, de como eu prego, para que questionar se eu e você fazemos o que algumas pessoas fizeram. Se fazemos de fato, se somos de fato intercessores de alguém.
se somos capazes de dar. O irmão Wagner foi instrumento de dizer que aquele que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Aquilo que nós recebemos de graça, se somos capazes de entregar a outras pessoas. A salvação, a esperança e a fé. A palavra de Deus fala no Evangelho de Marcos, capítulo 2, que 4 homens pegaram um paralítico que não podia andar e levaram até a presença de Jesus. Entraram pelo telhado e levaram ele na frente de Jesus. Imagina subir um homem, não devia ser leve, descer ele no meio de uma multidão, pôr ele na frente de Jesus e ver Jesus curar esse homem. Porque foi o que Jesus fez. Jesus curou o paralítico. Nenhum daqueles 4 homens se sabe o nome. Não se relata nenhum milagre que Jesus tenha feito na vida deles naquele momento. Mas aquele homem paralítico que aqueles 4 homens levaram, saiu de lá andando. Quantos de nós somos ainda capazes de levar alguém até Jesus? Quantos de nós somos ainda capazes de levar quem não pode nos dar nada, quem não tem... Porque imagina aquele paralítico não podia fazer nada por aqueles 4 homens. Mas alguma coisa ardia dentro daqueles 4 homens, que fizeram com que ele saísse de suas casas, pegasse o paralítico e levasse para Jesus. Hoje, muitos reclamam porque tem que andar 1 quilômetro para passar a pegar um irmão para vir para a igreja. Outros não querem fazer visita porque o combustível está caro, ou porque hoje é o dia do filme, hoje é o dia do jogo, hoje vai vir uma pessoa na minha casa. Quantas pessoas hoje não estão dentro dessas cadeiras ou sentados nessas cadeiras porque pessoas não foram capazes de parar de julgar, pegar na mão daquela pessoa e levar ele para cá. Quantas pessoas, depois da 3ª, ou a 4ª, ou a 5ª negativa, ô irmão fulano, deixa eu passar e pegar você. Não vou não. De novo, irmão fulano, deixa eu passar e levar você. Não. Depois da 5ª vez, você fala, você quer saber do coisa? Eu não quero mais ligar para ele. E esses 4 amigos tivessem pensado da mesma forma que muitos pensam, esse paralítico jamais seria curado. Quantas pessoas precisam de você, de mim, para tirar ele ou ela da cegueira espiritual que eles estão, da paralisia espiritual que eles estão. Quantas pessoas precisariam de nós e nós negligenciamos, negamos aquilo que seria a coisa mais linda. Eu dizer, essa pessoa foi eu que levei ela até Jesus. Foi eu que levei essa pessoa até Jesus. Quando foi a última vez que você levou alguém até Jesus? Quando foi a última vez que você abriu mão de pensar no culto em você e pensou no culto para uma outra pessoa? Nós estamos vivendo agora um momento evangelístico. Nós vamos ter o nosso cinema aqui. Criamos toda a maneira, todas as formas para atrair pessoas. Algumas pessoas chegam capazes de dizer, mas eu assisti esse filme. Já vi, eu tenho um negócio para fazer em casa. Ela não consegue ligar para alguém, dizer, cara, vamos no cinema comigo. Deixar que o Espírito Santo faça o resto.
Porque os 4 amigos, eles intercederam por aquele, simplesmente pondo ele na frente do Senhor. Eu não preciso fazer mais nada. Coloco ele, às vezes uma ligação, um WhatsApp. Ó, Jesus te ama, não esquece. Ó, estou te aguardando. Terça tem grupo de discipulado. Ó, quinta tem culto. Ó, lembre-se, Jesus te ama. Ó, lembre-se quando nós íamos na igreja junto. Lembra-se quando isso, quando aquilo outro. Então a primeira coisa que eu quero falar de intercessão é: somos capazes de levar alguém até Jesus? Somos mesmo. Para isso eu tenho que parar de julgar. Porque o julgamento faz, mas essa pessoa também, pelo amor de Deus, né? Aleijado, vai arrastando, pô. Essa pessoa também, né, cara? Também, olha, não dá, né? Com a casa lotada, aí não dá, aí é difícil, né? Se nós simplesmente fazer a nossa parte, pessoas terão suas vidas mudadas, o inferno será esvaziado em pelo menos mais uma alma. E eu e você seremos instrumento disso. Agora existe o contrário também. No Evangelho de Lucas, capítulo 7, há uma cura de um criado de um centurião. Centurião, deixa eu te explicar o que é o centurião. É um oficial romano que cuida de 100 pessoas, 100 soldados. E ele havia um servo dele que estava doente. E ele procura Jesus e, se aproximando de Jesus, ele diz: Senhor, há um servo meu que está doente. Está doente. E eu queria que o Senhor curasse ele. Jesus falou: beleza, vamos lá na tua casa, agora. Ele falou: não precisa ir na minha casa. Eu também tenho autoridade. Se eu mandar um dos 100 homens, que eu comando, fazer qualquer coisa, eles vão ter que fazer. E eu sei que tu és poderoso para dar uma palavra agora e o meu servo ser curado. O Senhor não precisa ir na minha casa. Jesus se admira dele. A palavra fala que Jesus se admira da fé. Fala: nem Israel vi tamanha fé. Pode ir embora, o teu servo está curado. Tem pessoas que nós temos que levar elas até Jesus, não é verdade? Mas tem pessoas que nós precisamos levar Jesus para elas. Como eu faço isso? Orando. Orando. Não desistindo de orar. Senhor, eu percebo que eu não consigo levar ela até o Senhor, mas eu consigo que o Senhor vá até ela, liberta ela. Tira ela dessa escuridão. Vai lá, muda ele, muda ela. Vai lá, arruma um emprego para ele, Senhor. Vai lá e transforma a vida dele, Senhor. Vai lá. Vai naquela casa, e se o Senhor entrar naquela casa, esse casamento será restaurado, Senhor. Senhor, se o Senhor visitar o meu neto, se o Senhor visitar a minha neta, na onde ele está agora, ele não vai conseguir ficar lá, Senhor. Senhor, foi o que esse cara acabou de dizer para Jesus: Senhor, o Senhor não precisa ir lá, uma palavra só. Uma palavra que o Senhor der, minha neta está salva. Uma palavra que o Senhor der, meu filho está salvo. Uma palavra que o Senhor der, esse emprego já está arrumado. Uma palavra que o Senhor der, esse casamento está restaurado. Mas fazemos isso. Amados, aqui, já chegou a milhares de pedidos de oração aqui. Há pessoas que chegam aqui com parente, dificuldade, com lutas, com filhos, não consegue pegar uma caneta. Não precisa disso. Não precisa disso. Mas e se isso for o instrumento que Deus quer para usar, para poder curar, para poder libertar? E se for isso? Você vai dizer como Deus age?
ou eu vou usar todos os meios, todas as formas e as maneiras que eu posso para interceder por alguém. Só que você percebeu que aí eu não estou orando por mim. O primeiro levou o paralítico, os 4 primeiros. Agora eu vejo um homem que também não pediu nada por ele, pediu por outro. Não é interessante isso? Quer ouvir outra coisa? Lá no livro de Atos, capítulo 12, fala da igreja que orava por Pedro. Pedro estava preso. Pedro estava preso. E a igreja começou a orar de forma incessante pela vida daquele cara. E a palavra fala que Deus ouve a oração da igreja e tira Pedro de forma milagrosa de dentro daquela prisão. Será que pelo menos como igreja somos capazes de interceder por alguém? Será que somos capazes de parar 5 minutos ao ler um pedido de oração no grupo do WhatsApp e falar, deixa eu parar, eu estou no trabalho, eu vou no banheiro, mas eu não vou no banheiro agora, eu só vou ficar quietinho e vou orar pela vida daquele irmão, daquela irmã, daquela criança. Será que somos capazes de tirar o olhar do umbigo e olhar para alguém que está gemendo do outro lado, precisando da oração da igreja? Será que somos capazes? Lembrando que o texto é melhor eu dar do que receber. É melhor enquanto eu estou orando por alguém do que quando eu precisar de oração de alguém. Você consegue compreender isso? Não? Você consegue entender a capacidade, o poder que eu e você temos? Mas o que nós fazemos? Nos acostumamos com o sagrado, terceirizamos algumas coisas. Não, eu não tenho tempo agora, mas com certeza alguém vai estar orando. Nós temos 80 pessoas no grupo, eu estou meio sem tempo. Mas com certeza alguém vai estar orando. Se cada um dos 80 pensar a mesma coisa, se fizesse isso, a igreja lá, primitiva, Pedro teria sucumbido ante ao poderio romano. Porque se não fosse a oração da igreja, ele de fato seria morto. Agora eu quero afunilar as coisas. Se eu não consigo parar de julgar alguém, se eu não consigo amar o miserável, se eu não consigo olhar para alguém que ele está precisando, se não for eu, se não for você, ele de fato vai ficar preso com as correntes que hoje acorrenta ele. Se não fosse aqueles homens, aquele aleijado teria morrido aleijado. Se não fosse aquele centurião, aquele servo teria morrido com aquela doença. Se não fosse a igreja, Pedro não teria escrito todas as cartas que ele escreveu, servido a Deus como ele escreveu. Aí você pode dizer, tá, eu acho que ouvindo o senhor falar isso, eu acho que tem muitas coisas, eu estou gastando muito mais tempo julgando as pessoas, criticando as pessoas, do que orando pelas pessoas. Estou gastando muito mais tempo vendo se elas merecem ou não o milagre, do que levando elas até o milagre. Estou gastando muito mais tempo esperando que elas mudem para que o milagre aconteça, e não consigo hoje ter a capacidade de orar para que Deus entre na vida delas e de fato mudem elas, e aí o milagre acontece. Eu estou 2 pontinhos só que eu queria que você meditasse também. Atos capítulo 16, Paulo e Silas está preso em uma prisão.
Não se sabe de ninguém que está orando por eles. Ninguém. Estão presos, se não me engano, em Filipos. Eles são açoitados antes de estarem presos. Não há igreja orando por eles. Não há prisioneiros orando por eles. Talvez seja essa a situação agora. Você no meio da luta, o Rogério foi, que linda aquela ministração tua. No meio da tua luta, no meio da tua guerra, você olha de lado, não tem igreja orando, não tem ninguém te levando a ser curado e você não consegue ir sozinho. Não tem ninguém que se indigna de dizer: olha, eu não posso fazer muita coisa, mas eu vou orar, vou passar, vou jejuar por você. Eu vou orar por você. Você olha e parece que, por mais que você tenha feito, por mais que você andou, por mais que você serviu a Deus, por mais que você olha e fala: e agora? Foi o que aconteceu com Paulo e Silas. Paulo e Silas não estavam presos porque eram bandidos. Eles estavam presos porque falavam do amor. Porque falavam de liberdade. Porque falavam de salvação. Não estavam presos porque armou maracutaia, gospel, para se dar bem. É porque eles queriam que pessoas se davam bem. Se você e eu nos encontramos nesse momento, dessa forma, comece a cantar. Comece a louvar. Canta. Abre a tua boca. Pastor, eu sou mal pra caramba de cantar, então fala. Então fala. Você não consegue cantar? Fala. Canta, canta, canta. Cantar o quê? O que você vai cantar? Canta a tua fé. Canta a tua fé. Canta a tua fé. Canta o fato. Aqueles romanos, perdão, eles não eram romanos, aqueles homens lá, se não me engano, é Filipos, que prenderam eles. Prenderam o corpo de Paulo, o corpo de Silas, mas a mente de Paulo, a mente de Silas estava solta. Nada podia acorrentar aqueles dois homens, nada podia segurar aqueles dois homens, nada podia, porque eles sabiam exatamente em quem criam. Nada podia parar. Eu fico imaginando, você já viu gente, tem pregador que tem uma habilidade gigante, eu respeito, eu vejo que tem pregador que realmente o cara é ninja mesmo. Ele consegue poetizar esse momento do cantar de Silas e Paulo, como se eles tivessem, sabe aquela coisa da Assembleia de Deus, sapateando e papapá. Cara, os caras estavam com as costas todas arrebentadas, irmão. Eles estavam presos. O cantar dele aqui era um balbuciar. Entende? Eles balbuciavam palavras, eles soltavam gemidos, em forma de louvores, porque louvavam o Senhor deles. O Senhor que o havia resgatado, como Paulo diz, tirado ele da escuridão da sua mente, da ignorância de sua mente. E o céu esperava eles. Se chegar em algum momento, você olha de lado e não tem ninguém intercedendo por você, encontra alguém para cantar. Eu não sei quem começou primeiro, se foi Paulo ou se foi Silas, eu não sei. Mas alguém teve que começar, comece você. Comece você, cara. Comece a abrir a boca. Comece a abrir a boca. O fato é que esses dois começaram a cantar.
as cadeias se quebram, se arrebentam. Naquela noite, aquela situação deles levou eles a levarem um carcereiro à salvação. Mesmo diante de uma situação, estou sem emprego, eu sou capaz de adorar. Adorar o que eu tenho. Adorar aquilo que eu vou ter. Eu sou capaz de adorar. Eu acho que o louvor mais lindo é o que sai nessa hora. Sabe aquele louvor que sai de dentro? Como alguém pode dar isso? Como pode? Você lembra que eu comecei o texto dizendo: é melhor dar do que receber? Como alguém pode dar isso? Porque agora você fala, é o seguinte: cantaram, as cadeias quebraram, as correntes quebraram. Isso nós já sabemos, mas eles cantaram antes de quebrar. Eles cantaram quando ainda as costas doíam, quando ainda suas mãos e pés estavam presos. Eles não cantaram pela libertação. Eles cantaram e louvavam, porque louvavam e adoravam um Deus que, apesar de tudo aquilo, continuava sendo Deus. E eu quero finalizar. O melhor professor de todos que nós temos, Romanos capítulo 8, fala que quando a gente não sabe orar como convém, o Espírito Santo vem e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Depois que se passar tudo isso, depois que vivemos tudo isso, quando você for capaz de levar alguém para Jesus, quando você for capaz de orar para que Jesus vá para a casa de alguém, quando você for capaz de, como igreja, parar 5 minutos para uma oração, quando você for capaz de olhar uma pessoa na rua e lembrar que aquela pessoa tem um pai, tem uma mãe, talvez esteja orando por aquele mendigo, drogado. Você for capaz de encostar o teu carro e dizer: Senhor, liberta esse homem, liberta essa mulher em nome de Jesus. Traz ele de volta, Senhor. Traz ela de volta à tua casa. Quando você for capaz de cantar em meio às dores, não é cântico de alegria, mas cânticos de esperança. A palavra fala que Deus, o próprio Deus, porque o Espírito Santo é Deus, intercede por você com gemidos inexprimíveis. Você acredita em anjo? Eu acredito que tem anjo e anjo. Às vezes ele é gordo, às vezes ele é magro, às vezes ele é preto, às vezes ele é branco, às vezes ele é mais velho, às vezes ele é mais novo. Eu acredito que esses dias eu estava eu estava tão para baixo, olhando e me esforçando. Aí eu recebi um WhatsApp de uma pessoa que agradeceu por eu existir. Já aconteceu isso? Alguém agradecer porque você existiu na vida daquela pessoa? Eu falei: querido, é Deus. Os irmãos da congregação dizem: é Deus purinho. É Deus purinho. Deus pegou alguém naquele momento. Deixa eu arrumar o anjo que sabe usar o WhatsApp e vou mandar uma mensagem para ele. Quantas vezes nós fomos acudidos por Deus
momentos tão difíceis de nossas vidas, Ele veio com o seu toque. Ó, deixa eu pagar a tua conta. Deus mandou eu pagar a tua conta. Vem cá. Ó, calma, vai dar certo. Olha, tá tudo certo, vai dar certo. É Deus intercedendo por você e dizendo: não desista. Continue, persevere. A tua luta vai ter fim. Eu venci, você vai vencer também. Eu fico imaginando, quando a gente ora: Senhor, eu queria um carro, Pai. Eu queria um carro. Pai, me dá um carro. O Espírito Santo, até na mensagem que eu recebi, ela fala isso. Aí vai a nossa carta para Deus: eu quero um carro. O Espírito Santo vai com um envelope vermelho de sangue, né? Vai para lá e fala: não é de um carro que ele precisa tratar melhor a esposa. Ensina ele a tratar melhor a esposa, Pai. Não é de carro que ele precisa, não. Ensina ele a tratar melhor a esposa. Se continuar assim, ele vai perder ela. Não adianta ter carro e não ter esposa. Uma vez ele mande para Deus: Senhor, eu queria tal coisa, eu queria mudar de emprego, eu queria... Aí o Espírito Santo, que sabe muito mais, que conhece muito mais: não, Pai, isso que ele precisa é orar pelo filho, que talvez está lá longe, mas que o Senhor pode estar com ele. Olha o teu servo, Pai, ele não sabe orar como convém, como diz o texto, mas eu intercedo por ele, porque esse o Senhor entregou na minha mão, e eu tenho que levar ele até o céu, eu tenho que levar a família dele até o céu. Eu preciso que se cumpra na vida dele as tuas promessas. E aí, em algum momento da nossa vida, as coisas começam a se ajustar, começam a tomar os seus pontos e ajustando. E a gente percebe: Deus sempre cuidou. Deus sempre cuidou. Eu vou usar para finalizar a mensagem que o Wagner entregou aqui. Aquela situação de Lázaro foi a gota d'água para que Jesus de fato cumprisse o seu ministério. Não tinha mais como esconder que ele era o Todo-Poderoso. E foi uma gota d'água para que muitos judeus se convertessem ao Senhor. Hoje Deus me trouxe aqui, criou meios para parar algumas situações, para dizer a você: há coisas que ainda você tem que fazer. Você precisa se levantar e ainda há coisas que você precisa fazer. Pastor, vamos fazer um louvor? Pastor, enumere elas para mim. Pare de julgar. Perca tempo julgando. Ore. Jejue. Acorde de madrugada sem ninguém saber, pela vida de alguém. E Deus cuidará de fazer isso por você. Consegue compreender isso? Alegre-se com aqueles que estão alegres. E de vez em quando é necessário que choremos quando alguns estão chorando. Também é nítido.